Agora sim, vamos lá. Vamos ler João, capítulo 18, verso 36. Depois vamos ler o capítulo 2 de Esther, o inteiro. Amém? Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Acharam? Vamos lá. João capítulo 18, verso 36 disse: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Bom, vamos lá agora para Esther, capítulo 2. Vamos ler o capítulo inteiro. Topa? Quer fazer aquela leitura alternada? 2 versículos, 2 versículos? Vamos? Vamos fazer assim, ó. Começa aqui, vai Christian, Janaína, daí Darcy, faz assim, ó, tá? Beleza? Então vamos lá. Começa comigo, 2 versículos, tá bom? Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: Tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, e reúna todas as moças virgens de boa aparência e formosura, na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus unguentos. A moça que caiu no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Com isto, concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidade de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Radassa, que é Esther, filha de Seutil, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem leva, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Regai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Regai, guarda das mulheres. A moça lhes pareceu formosa e alcançou o favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante da casa das mulheres, para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratadas segundo as definições, para as
rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era um banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda sua linhagem no seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria um mandado de Mordecai como quando arqueava. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dois eunucos do rei, julgando Isabel, Bigtan-Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther disse ao rei, perante Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Amém. Vamos orar de novo? Senhor, nós te louvamos, Pai, pela preciosidade da palavra. Senhor, obrigado porque a palavra é alimento, Senhor, é vida, é luz para os nossos caminhos. Pai, que nessa noite haja revelação do Senhor no nosso conhecimento, haja entendimento, que o Senhor revele a Tua glória, revele Tua graça, revele parte do Teu reino sobre as nossas vidas. Que realmente o Senhor nos faça, Senhor, parte, Senhor, e membros desse reino maravilhoso, bendito que é o Teu reino, Senhor. Revela sobre nós o Teu reino, faz vir sobre nós o Teu reino, Senhor, pela Tua graça, para o louvor e exaltação do Teu nome, Senhor. Oramos em nome de Jesus. João capítulo 18, verso 36, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Agora o meu reino não é daqui. Usamos essa chave, né? Já vimos um pouco sábado passado. Essa é a chave para abrir o livro de Esther, né? Em suas palavras, Jesus afirma diante de Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Agora o meu reino não é daqui. Notamos a distinção que Jesus faz entre dois reinos: o seu reino, que não é daqui, deste mundo, e o reino do mundo, né? Há dois reinos diante da ótica de Jesus, diante da ótica espiritual, da ótica bíblica, né? Esther, o livro de Esther, ele é para nós uma ferramenta preciosa que nos ajuda a perceber, a entender, né? A deixar mais claro as características destes dois reinos e tentar entender de qual destes reinos nós fazemos parte. A resposta, ela é pessoal, ela é íntima e cada um tem que ter. Eu não posso dizer, como ninguém pode dizer, a não ser Deus, de que reino você faz parte. Só há duas pessoas que sabem: Deus e você. De que reino você faz parte, só Deus e você sabe. Então aqui esses estudos, como a gente viu já um pouco sábado passado, é para a gente entender, é deixar mais claro, a gente poder perceber, ter discernimento sobre isso e, claro, fazer uma opção, fazer uma escolha, né? Hoje a gente vê muito, né, o cristianismo hoje, dentro da ótica cristã hoje, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares. Ser cristão hoje é ir a algum lugar, fazer parte de algum lugar, de certos costumes, participar de certas programações. Para muitos isso é ser cristão, isso é fazer parte de um reino. Será? Antes de até a gente começar, eu gostaria que vocês até fizessem um questionamento. Tenta depois, ao longo do estudo, avaliar o que eles iam e faziam, se era isso que eles se preocupavam, ou se a ênfase, a tônica é outra. Tenta visualizar isso. Tenta enxergar um pouco, né? A gente está fazendo essa distinção, a Bíblia, a palavra faz essa distinção. Tenta notar qual que era a importância e quais as características. Será que era no fazer ou será que era no ser? Depois você
No final você me fala, tá bom? Então hoje, né, semana passada a gente pôde dar uma olhada um pouco, né, e o capítulo 1 fala sobre a face, né, a cara do reino do mundo, né? A gente viu um pouco sobre o reino do mundo. Hoje será a vez do reino dos céus. Vamos dar uma olhada um pouco sobre o reino dos céus. Capítulo 2 de Esther nos ajuda a ver um pouco, entender um pouco, ou começar a entender, na verdade toda a Bíblia, todo o livro, ele vai fazer essa comparação e vai dar as características desses dois reinos o tempo todo. Hoje a gente começa a ver um pouco, né, do reino dos céus. Sábado passado foi do reino deste mundo. Bom, vamos lá, vamos ler de novo, capítulo 2, verso 1 ao verso 4. Passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei, e assim se fez. Nesses versículos aqui nós podemos notar qual é o pano de fundo da história, né? O cenário de toda a história, qual que é, gente? Pano de fundo da história, a gente viu um pouco já sábado passado. Toda a história tem esse pano de fundo, tem esse cenário. Qual que é? E o que é isso? O mundo. O mundo. O mundo. O pano de fundo é o mundo. O cenário de toda a história é o mundo. O mundo, sua mentalidade, suas paixões, seus decretos, seus dominadores, o mundo. É o que a gente viu um pouco sábado passado. Esses versículos aqui, eles são, na verdade, um remake, né? Ele se remete novamente àquela ideia, ele se remete novamente àquele panorama que a gente viu sábado passado, né? Aqui a gente vê um resuminho daquilo que a gente viu sábado passado, do mundo, que é o cenário, que é o pano de fundo de toda a história, todo o decorrer da história. A gente vê esse pano de fundo, a gente vê esse cenário, o mundo, como na vida do cristão, como na vida de qualquer ser humano na face dessa terra. Qual que é o pano de fundo? Qual que é o cenário? Qual? O mundo. É o mundo. O pano de fundo, o cenário, sempre vai ser o mundo. A gente vê aqui, por exemplo, né? Diz aí o texto: Assuero lembrou-se de Vasti do que ela fizera e do que se tinha decretado com ela, né? Você vê aqui Assuero em seu momento de ira, você lembra disso, né? Você vê como o texto está lembrando aqui, ó. Assuero no seu momento de ira, o que ele fez? Consultou lá os seus sábios, né? Para ver o que se podia ser feito com Vasti, a rainha, porque ela não quis entrar na festa do bêbado, porque ela não quis ser exposta. Aí, o que ele fez? Vocês lembram? Um decreto. E o que dizia esse decreto? Antes disso? Que ela nunca mais entrasse na presença do rei e que o seu, né, a sua coroa de rainha fosse dada a uma outra rainha, melhor do que ela. Esse é o pano de fundo. Você vê aqui, né?
Começa o texto falando de apaziguado já o furor do rei Assuero. Você vê como o texto se remete àquele panorama, àquela sabedoria, àquela história, àquele momento, né? Aquele pedaço da história onde um rei que se achava Deus, né? Que agia pensando que fosse um Deus, se deu o direito de fazer o que fez. A história começa aqui. O capítulo 2 começa aqui, voltando novamente àquela história, voltando ao pano de fundo, voltando ao cenário. Assuero, então, ele decide destruir a rainha, né? Destituir, desculpa, a rainha do seu trono, né? E colocar uma outra no lugar. Aí, olha só, verso 2. Então, olha só. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam. Presta atenção, vamos prestando atenção, tá? Os jovens... Olha só, um rei aqui que busca conselho aonde? Um rei que é aconselhado por quem? Por jovens, né? Um rei sendo aconselhado por jovens. Interessante, não é? Onde está a sabedoria desse mundo com aqueles que, por sua vez, pouco conhecem, pouco enxergam, além das suas paixões e decretos? E desejos, né? E aí então os jovens disseram ao rei: tragam-se moças, e mais moças, e tragam-se muitas moças para o rei, virgens de boa aparência, formosura. Se o problema era a mulher, né? Se o problema era a mulher, qual a saída aqui que eles dão? Outra mulher. Pronto, acabou o problema. Se o problema é mulher, traz mais mulher. Se o problema é mulher, na cabeça desses jovens, na cabeça daqueles que fazem parte daquele reino, se o problema é mulher, pronto, acabou o problema. Tem muita mulher, tem muita virgem por aí, tem muita mulher de boa aparência, né? Tragam-se mais moças e moças para o rei. Põe o rei comissários em todas as províncias dos reinos, todas as províncias do seu reino. Reúnam todas as moças. Olha isso, gente. O mundo pensa e responde assim: se o problema é mulher, outra mulher. Pronto, acabou o problema. Será? Será que acaba com o problema? Será que soluciona o problema? Será que resolve? Pensar desse jeito, agir desse jeito, responder desse jeito? Será que o mundo tem dado a resposta? Tem achado a resposta para os seus problemas, para os seus dilemas? Que levantam neles o furor, a ira? Será? Reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura. Detalhe, né? Não basta uma. São moças de todas as províncias do reino. Tragam todas, uma é pouco. Tem que ser todas para o rei. O rei tem que provar de todas. Tem que ser todas. A carne, gente, a gente viu isso sábado passado. A carne, ela é o quê? Insaciável. Não adianta ter a rainha mais bonita, mais maravilhosa que ela era, lembra no capítulo 1? Que a extrema beleza, extrema formosura, não dá, tem que ser, já não dá, não dá, não é o suficiente ser a mais bonita, mais formosa, não dá, tem que ser, traz tudo que tem aí, traz, o mundo sempre oferece, lembra disso, gente? Sempre é generosa a oferta do mundo. Sempre há sempre uma tal de generosidade no meio dessa história aí que o mundo oferece, né? É mulheres e mulheres, moças e moças, tragam-se todas do reino, né? O mundo e a sua oferta, os seus desejos que são insaciáveis. E aí olha só, verso 4 diz: a moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isso, concordou o rei, e assim se fez. Cair no agrado, né? Aquela cheirosa, bonita, formosa, que agradar a vista do rei,
né? Cheirosa e bonita, porque tinha que ficar lá não sei quantos dias nos ungüentos, né? Tinha que ser cheirosa, tinha que ser bonita, bem tratada, aquela que cair no agrado do rei, seja ela a rainha. Qual era o padrão aqui de escolha? Para ser rainha tinha que ser cheirosa e bonita. Só. E que se caísse no agrado do rei, se o rei se agradasse, bastava. Eis o padrão aqui, né, gente, que o mundo oferece, que o mundo impõe. A gente vê o padrão aqui do mundo sendo imposto, né? Eis ele aqui o que o mundo define, né? Seus decretos, suas sabedorias, nas suas decisões, nos seus desejos, nas suas opiniões. O mundo está assim, é assim. Esse é o pano de fundo. Aí olha só, diz aí o texto: com isto concordou o rei, e assim se fez. O rei concordou, gente. Neste reino o rei pensa assim. O rei concordou. O rei concorda. Assim ele faz. Desse reino o rei pensa assim. O rei concorda. O rei acha isso. O rei faz assim. Esse é o cenário, esse é o pano de fundo. Vamos lá, de novo. Capítulo 2, verso 5 ao verso 7. Alguém lê para mim. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Ora, na cidadela de Suzã, ora, naquele país, naquela cidade, naquele local, naquele cenário, naquele pano de fundo, né, gente? Naquele mundo, havia, diz o texto, certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai. Havia ali naquele cenário, naquele lugar, naquela cidade, naquilo tudo que a gente já viu, naquele pano de fundo, certo homem, um homem, né, judeu, aqui um homem com costumes diferentes, leis diferentes, conceitos diferentes, princípios diferentes, né, daquela terra, não eram os mesmos, ele era um judeu. Quando a palavra aqui coloca, né, caracteriza ele como um judeu, é que ela está dizendo assim, ó, havia ali naquele lugar certo homem com certos costumes diferentes, com certos princípios diferentes, com certos valores diferentes. Ele era judeu. Por exemplo, naquela terra, naquela época, haviam vários deuses. O judeu, naquele momento no mundo, era o único povo na face da terra que cria na existência de um só Deus. Sabia disso? Toda essa cultura de um só Deus, ela vem depois dos judeus. Elas surgem com os judeus. Porque todos os povos, sem exceções, se você olhar para a história, não estou falando para a Bíblia, pode olhar para a história, os egípcios, os assírios, os babilônicos, os persas, os medos, os romanos, os gregos, todos eles tinham um panteão de Deus gigantesco, tinham deuses para tudo e para todos. Havia o que mais tinha era Deus. Judeu era o único que tinha só um Deus. Então a gente vê aqui naquele meio todo ali um homem diferente, né? Este homem, diz o texto aí, verso 6, fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados. Esse homem, certo homem, estava ali, mas aquele homem, o que diz o texto? Tinha sido o quê? Transportado da onde? De Jerusalém com os exilados que foram deportados. Esse homem então era um exilado. Esse homem vinha da onde? De Jerusalém. Esse homem estava ali naquele reino, mas não era daquele reino.
Este homem, né, pertencia a um outro reino, era cidadão de um outro reino, tinha um outro rei. Ele estava ali por quê? Tinha sido transportado, estava ali como um exilado, estava ali, mas não pertencia àquele local, não era daquele local. Estava em Suzã, mas não era de Suzã. Estava naquela cidadela, mas não era daquela cidadela. Mordecai, este homem representa quem, gente? Quem esse homem representa? Mordecai, ele é uma representação de algo. De quem? Eu diria, este homem representa aqueles que estão no mundo, mas não são. Aqueles que permanecem neste reino, o cenário é o mesmo, permanecem nesse pano de fundo, mas não são deste reino. Jesus disse que seu reino, seu corpo, sua igreja permaneceria no mundo, mas não são deste mundo. Jesus disse, João capítulo 17, verso 11, ele disse: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Já não sou deste mundo, mas eles, dizendo da sua igreja, dos seus discípulos, daqueles que o seguem, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Também disse, João capítulo 17, verso 14 a 16 diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, Jesus disse, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus aqui disse que o seu corpo, a sua igreja, o seu reino permaneceria onde? No mundo. Mas eles não são no mundo. Mordecai representa a sua igreja, o seu corpo, o seu reino, que permanece nesse cenário, que permanece nesse pano de fundo. Mas a ênfase aqui é: não são deste mundo. O que é ser do reino dos céus, do reino de Deus? É não ser deste mundo. Eu não sou deste mundo. A ênfase é o ser. Ou você é, ou você não é. Ou você é parte de um reino, ou você é parte do outro reino. Não tem como ser parte dos dois reinos. Não tem como fazer e agradar os dois reinos. Ou você é, ou você não é. Ou você é do mundo, ou você não é do mundo. Ou você é dos céus, da igreja, do corpo, ou você não é. Não tem como ser, ora eu sou, ora eu não sou. Ora eu estou, ora eu não estou. Ora eu faço, ora eu não faço. Ou você é, ou você não é. A ênfase é essa. A tônica é essa. Ou você é, ou você não é. Ou somos, ou não somos. Essa é a ênfase. Jesus deixou isso bem claro. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Ele nunca fez parte desse mundo, embora tenha vindo, andado, feito muita coisa, tal, mas ele nunca fez parte desse mundo. E ele deixou isso bem claro. O que ele falou para Pilatos? Meu reino não é agora, né? Meu reino não é daqui. Ele nunca disse. Ele falou: olha, eu vim dar uma olhada como é que tá o negócio aí, vim dar umas reparadas, vocês estão deixando meio negócio difícil aí, não estão cuidando bem do meu reino. Jesus não falou nada disso. Jesus disse: agora não é daqui. Eu não sou desse mundo. E os meus também não são desse mundo. Essa é a ênfase. Agora olha só. Veja só. Este homem, verso 7. Este homem que estava ali, naquela cidade, naquele local, diz o verso 7:
ele criara Radassa, que é Ester, filha do seu tio, o qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. O que podemos dizer mais a respeito desse homem? Dá uma olhada aí nesses versículos. Aliás, nesse versículo. O que a gente pode dizer mais a respeito de Mordecai? Além do fato dele não ser daquela terra, de estar ali, mas não ser dali. Hã? O que mais? Tem muita coisa aí que dá para você falar sobre ele. Hã? O que mais? Um homem de coração bom. O que mais? O que mais? Bom, vamos ver. Ó, Mordecai, diz aí a palavra, criou Ester, né? Ele criara Radassa. Radassa é o nome de Ester. Não, persa. Ele criara Radassa, que é Ester, filha do seu tio, o qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e mãe, Mordecai a tomara por filha. Diz o texto aí que Mordecai criou Ester, que era filha de quem? Do tio dele. Sendo ela filha do tio, era ela o que dele? Prima. Vai dando uma olhada. Diz que Mordecai criou Ester, filha do seu tio, ou seja, sua prima, que havia o quê? O que havia acontecido com ela? Havia perdido pai e mãe. Então Mordecai perdeu o quê? Os tios. Perdeu família. Perdeu familiares. Repara só. Podemos ver aqui que a família nesse exílio sofreu o quê? Perdas. Estava passando por o quê? Dificuldades, problemas, lutas, angústia, sofrimento, morte. Olha quanta coisa você pode falar daquele. O que eles estavam passando? Estavam lá exilados. Vocês sabem da história do exílio, né? Sabem da história do exílio, né? Os judeus tinham sido transportados pelo rei Nabucodonosor, tinham sido arrancados, a maioria morta, né? Morreu, como os pais dela aqui, ó. Os que sobreviveram foram levados para o exílio. Fora alguns poucos remanescentes, assim, indigentes, largaram tudo lá. Pessoas que moravam na rua, pessoas maltrapilhos, então, aí eles largaram tudo em Jerusalém. O resto, que não morreu, foi levado para o exílio. Diz aí o texto, então, que olha só, era uma família passando por problema, passando por angústia, e não pouca, passando por luta, passando por aflição, por perda emocional, perda de família, de familiares, né? Agora, olha só, entretanto, veja só, diz aí o texto, Mordecai tomara por filha, quem? A sua prima, a sua prima, né? Ester. Mordecai foi lá, no meio daquele cenário todo, passando por tudo que estava passando, foi lá, pegou a sua prima, para cuidar da sua prima como filha. Mordecai adota a sua própria prima. Algo aqui muito importante, gente, para a gente refletir. Olha só, o que é ser parte do reino dos céus? O que é ser parte do reino de Deus? Muita gente não entende isso. Isso que eu estava falando. Tem gente que acha que é ir na igreja, é ir num local, fazer algumas coisas lá, tem costume. A maioria vai até vai e faz por pesa na consciência. Não vai porque faz por amor, não vai porque faz por consciência, porque entende, faz porque tem peso na consciência. Vai porque faz um monte de outras coisas na vida, faz um monte de escolha errada, depois fala, eu tenho que arrumar as coisas. Aí começa a querer fazer as coisas. Faz porque está com peso na consciência. O que é ser parte do reino de Deus? É estar no mundo, mas não ser como os do mundo. É ser diferente, é pensar diferente, é agir diferente, é ter uma disposição diferente, sentimentos diferentes.
muito diferente daqueles que não são do mundo, daqueles que são do mundo. É muito diferente. Mordecai, exilado, deportado em uma terra estrangeira, cheia de desafios, de obstáculos, passava por problemas, dificuldades, mas com atitudes diferentes, com vida diferente, uma vida totalmente diferente. Mordecai, mesmo diante de todo aquele cenário, de todo mundo que ele via, que ele vivia, onde ele estava, e mesmo diante de todos os seus problemas, de todas as suas lutas, de toda a sua angústia, olha só, mesmo diante de tudo isso, daquela situação toda que ele enfrentava, Mordecai, este homem, certo homem, este cidadão, este exilado, este, deportado, encontrou lugar em sua vida para sentimentos de honra e de extremo valor. Um homem que decide amar, ter compaixão, misericórdia. Ao longo do texto a gente vai ver várias outras qualidades dele. Um homem que, mesmo diante de todo aquele cenário, ele decidiu ser diferente. Ele era diferente. Ele decidiu priorizar coisas diferentes. Ele decidiu buscar coisas diferentes. Ele decidiu fazer e ser diferente. Enquanto aquele monte de pessoa estava preocupado em festa, em comer e beber, por muitos e muitos dias, esse aqui estava preocupado com o amor, com o cuidado. E por isso fazia coisas incríveis, a ponto de adotar uma prima. Você já viu alguém adotando prima? E tratar a prima como filha. Você já viu isso? Vocês já viram? Em algum lugar? Uma pessoa passando por problemas dessa natureza, dessa gravidade, não estava no lugar, não estava mais na sua casa, já tinha perdido família, já estava passando por coisas, virou escravo, porque exilado, aquele que foi para o exílio virou escravo, foi como escravo. Foi como escravo, viu, gente? Não foi como o senhor de terras, não foi, lá tá bom, hein, vamos lá que o negócio tá bom. Não foi não. Foi porque foi levado como cativo, cativos. O exílio é também chamado de o cativeiro. Ele era escravo. Mas um escravo que achou espaço em sua vida para fazer algo extraordinário. Para ser diferente. Para ser o que aquele mundo não oferecia. Para ser o que aquele mundo não priorizava, não valorizava. Para fazer e ser aquilo que ninguém ali fazia e era. Ele não somente decide ajudar Esther. Aqui tem muita gente que se engana também. A gente acha que ser cristão, agora eu vou sair aí ajudando, fazendo caridade. É muito mais forte do que isso, é muito mais profundo do que isso. Ele não decide ajudar Esther. Ele decide tomá-la como filha. Ele decide, ser o que para ela foi o que ela perdeu. Ele decide, ser exatamente aquilo que ela havia perdido. Esse sentimento é forte, é profundo, é tremendo. Ele decide ser a perda dela. Ele decide entrar na vida de Esther como aquilo que ela havia perdido. Estão entendendo? Ele não decidiu fazer caridade com ela. Esther, vamos ver o que eu consigo fazer. Vamos ver o que eu tenho aqui hoje para te ajudar. Esther, eu já estou passando tanto problema, tanta dificuldade. Ainda vem você, Esther? Ainda vem você? Quantos estão entendendo? Isso é que você não sabe dos problemas, você não sabe como foi minha semana, Esther. Ô Esther, você não sabe quanto foi difícil, meu. Agora que eu cheguei aqui, você não sabe quantos quilômetros são, Esther, lá de Jerusalém até aqui, Suzã? São quase 5.000 quilômetros, Esther. Eu andei muito. Vocês são mulheres que ficam nos cavalos, a gente vem andando. Ô Esther, agora você vem com esse choramingá aqui do meu lado?
Vocês têm que dar uma olhada melhor para a história e tentar entender o que estava acontecendo. Ô, Esther, você já não está vendo? Você não está vendo aqui, olha, que eu estou aqui como escravo, tenho que fazer as coisas que eu tenho que fazer. Esther, cada um na sua, meu. Ema, cada um com os seus. Você sabe que tem cristão que pensa assim? Quer dizer, reino, né, gente? Vamos olhar para o reino. Reinos. São reinos. O que importa são os reinos. De que reino? De que reino? De que reino? Vamos cantar uma música. De que reino? De que reino? Essa tem que ser a reflexão. De que reino? De que reino? De que reino? De que reino? Bom, pergunta. Pergunta para você pensar um pouco. Onde está? Qual é o seu lugar e qual é o aspecto da glória do reino de Deus? Para você pensar. Onde está? Qual é o seu lugar? Qual é o aspecto da glória do reino de Deus? Alguém sabe? O reino de Deus, gente, não é comida ou bebida, como a gente já viu. Romanos capítulo 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que aquele homem fazia, ele fez, tinha poder. O reino de Deus, gente, está, sabe aonde? No interior, no coração, e não tem visível aparência. Lucas capítulo 17, verso 20 a 21 diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu. Perguntaram para Jesus: quando aí? Jesus diz aí, quando vem o reino de Deus? Jesus disse assim para eles: não vem o reino de Deus em visível aparência, com visível aparência. Não tem comida, não tem bebida, Jesus disse. Não tem visível aparência. Nem dirão ele ou aqui ou ali. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Sabe por quê? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Aonde que está o reino? Lembra que o mundo, a gente viu sábado passado, tudo que a gente viu nas questões do mundo, que se relacionava com o mundo, com a aparência, com a cobiça, tudo aquilo que a gente viu, as características daquilo tudo. Lembra que tinha uma parte do homem que tocava? O coração. Tudo aquilo tocava o que no homem? O coração. Sabe o lugarzinho que tem que estar o reino? No coração. Se ele não estiver no coração, saiba de você, não está em lugar nenhum, porque ele já não é de visível aparência mesmo. Já não é de visível aparência. Se não estiver no coração, não está em lugar nenhum. O reino de Deus está dentro de vós. Quem disse isso foi Jesus. O reino de Deus é invisível aos que são do mundo. Jesus disse: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Se você pegar esse capítulo 2 e falar para alguém que não é cristão ou que não conhece o reino, e falar assim, me mostra o reino, ele não sabe. Ele não vai saber. Ele não enxerga, ele não vê, ele não percebe, ele não nota. O mundo não pode receber, o mundo não vê, o mundo não conhece, disse Jesus. Sabia disso? O mundo não vê, não conhece, não percebe, não recebe. O reino de Deus, gente, é invisível.
mas é um tesouro muito, mas muito valioso para aqueles que encontram. O reino dos céus, o reino de Deus, Jesus disse em Mateus capítulo 13, versos 44 a 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto, a um tesouro escondido, oculto. Por que oculto? Porque o mundo não vê, porque o mundo não percebe, porque o mundo não enxerga, não recebe. Um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, essa expressão é a mesma lá de Esther, certo homem, diz Esther, falando a respeito de Mordecai. Jesus disse, certo homem que tendo achado este tesouro oculto, escondeu e transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem. Olha o que esse homem, quando encontra esse reino, está disposto a fazer. Vende tudo o que tem, compra aquele campo, porque aquele campo é que tem o tesouro oculto. É aquele campo que tem o tesouro oculto. Vou deixar para você refletir de que campo é esse que ele está falando. Que campo é esse que a palavra diz que tem um tesouro oculto? E mais, verso 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Procura e negocia boas pérolas. Tem pérolas e tem boas pérolas. Tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possuía só para comprar aquela boa pérola. Uma pérola de bom valor que vale vender tudo que tem. A pessoa que encontra essa boa pérola, esse reino, está disposto a vender tudo que tem. Está disposto a dar tudo. Está disposto a entregar completamente tudo o que tem. Jesus disse mais sobre esse reino, sua glória. Sabe onde está a sua glória? Sabe onde está a sua glória? Sua glória está em seu rei, naquilo que ele é e naquilo que ele faz por seus servos. Jesus disse em João 17, 22 e 24: Eu lhes tenho transmitido a glória. Eu lhes tenho transmitido a glória. Onde está a glória? Nele. Porque ele tem transmitido. Quem transmite é ele. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos, e eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Sua glória, a glória desse reino, está no seu rei. Somente o seu rei, somente este rei é capaz de lhe transmitir a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor, porque este rei se agradou em transmitir a sua glória, em mostrar a sua glória, em demonstrar a sua glória. Ele disse ao Pai: a minha vontade é que onde eu estou, estejam também eles comigo, para que eles vejam a minha glória. O mundo não vê, mas eles veem. O mundo não conhece, mas eles conhecem. O mundo não recebe, mas eles recebem. Quantos estão entendendo?
Quantos percebem? E continua. Volta lá para Esther. Capítulo 2, verso 8 a 17. Alguém lê para mim. Bom, verso 8 diz: ao serem ajuntadas muitas moças. Por que foram ajuntadas muitas moças? Porque foram de todas as províncias, de boa aparência, famosas e virgens. Ajuntaram todas as moças, porque o rei não quis mais a rainha, estava querendo outra. Então aí falou: vamos juntar tudo. Aí você escolhe, rei. Mais fácil, não é? Olha que legal. Ajunta tudo. Aí você dá uma escolha, você escolhe, testa todo mundo, vê o que você acha melhor, faz test drive e pronto. O que cai no teu agrado, é isso aí. Sai para a festa, rei, sai para o banquete. É isso aí. Ao serem ajuntadas muitas moças, diz aí o texto, verso 8, levaram também Esther à casa do rei. Veja só, gente, no meio de tudo isso, né? No meio do curso que o mundo traçou para si mesmo, né, sempre a gente vê aí o pano de fundo, o cenário, qual que é? O mundo. E o seu curso, os seus pensamentos, os seus caminhos, né, aquilo que os seus desejos, seus prazeres, sua sabedoria, aqui com a mente do mundo, né? A gente vê, alguém é levado lá nessa história toda. Alguém vai junto nessa história. Está lá também quem? Esther. Esther vai junto. Levaram também Esther à casa do rei. Verso 10 diz: Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não a declarasse. Esther está lá. Mas o que você pode dizer de Esther? Esther também não é de lá. Esther está, mas não é. Esther estava lá, gente, mas ela não é de lá. Esther tem características diferentes. Me dê uma aí, gente. Me dê uma que talvez seja a mais importante, a principal, a mais evidente, a indispensável. É indispensável a característica que aparece aí em Esther para um membro do reino dos céus. Qual que é? Obediência. Muito bem. Característica principal daquele que é do reino dos céus? A obediência.
Tem membros do reino dos céus desobedientes? Desculpa. Característica principal e indispensável para um membro do reino dos céus: a obediência. Repara só, no verso 10, diz: Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse. Repara só, gente, Esther, ela obedecia a quem? Que era quem? Seu primo, né? Mas Seu primo? que era seu pai. Não era seu primo, mas assumiu não era seu pai, mas não assumiu o papel de pai. E ela, mesmo ele não sendo o seu pai primo, que assumiu o papel de pai, ela se submeteu e obedecia. Você já imaginou você sendo obediente a seu primo? Não? E você sabe que tem um monte de gente que não é obediente ao pai? Pra você pensar. Gente, característica mais importante daqueles que fazem parte do reino dos céus: obediência. Essa moça aprendeu a ser obediente, foi obediente até daquele que era seu primo, que assumiu o papel do pai. Para você ser obediente ao pai, você tem que aprender a ser obediente com mesmo aqueles que não são, mas fazem parte do papel daqueles que devem ser. Quantos estão entendendo? Tem muita gente, Deus coloca muita gente na nossa vida para a gente aprender a obedecer, para a gente aprender a adquirir as características mais importantes daquele que são o reino do céu: a obediência. Eles podem não ser, mas foram colocados por Deus na nossa vida, assumindo o papel daqueles que são. Quantos estão entendendo? Crente desobediente entra no reino dos céus? Responda você mesmo. Tem crente que não quer ser obediente a ninguém. Não tem ninguém, não fala, ninguém não dá satisfação para ninguém, não serve, não ouve ninguém, não quer saber de ninguém, o que ninguém fala, não está nem aí. Ela sabe por si mesma, ela tem a sua sabedoria, a sua própria, né? Ela segue os seus próprios caminhos. Como que vai ser obediente a Deus? Não fala. Como que consegue? Como que consegue? É isso aí. Gente, característica indispensável de um membro do reino dos céus: obediência. Tem que aprender a ser obediente. Tem que ser obediente. E Deus vai colocar um monte de gente na sua vida para você aprender a ser obediente. E você vai ter que aprender a se submeter a eles. E você pode até olhar para ele e falar assim: mas não é meu pai, não é minha mãe. Quem está pensando? Você não vê Esther falando assim: você está achando que você é meu pai? Você vê Esther falando isso? Você está achando que você é meu pai? Você está pensando que você é o quê? Você está pensando que você é meu pai? Tem muita gente que diria, né? O que esse cara está falando? Você acha que esse cara louco está falando? Você acha que ele está pensando que é o quê? Meu pai? Olha a mente como é diferente, gente. Olha o sentimento como é diferente. Olha a atitude como é diferente. Demonstra respeito também, né? Respeito, reverência, submissão. A obediência inclui tudo isso, né? Na verdade, dentro da obediência você tem uma ramificações de qualidades. Gente, Mordecai está lá, né? Levados para lá e para cá. Mas mesmo assim, veja só, gente, tem aqui Esther, né? Aparece Esther nessa história, mas também está lá Mordecai, né? O que acontece com Mordecai? Veja só o verso 11.
Passeava Mordecai todos os dias diante do ato da casa das mulheres para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Todo dia Mordecai está lá, todo dia ele está andando para lá para saber o que está acontecendo com ela, para saber, para se informar, para buscar informação. Tem crente que não gosta de buscar informação, tem crente que não quer se informar. Acho que sim, sei lá. Mordecai está lá, todo dia querendo se informar, querendo saber o que está acontecendo com ela, né, o que sucedia com ela. Todo dia Mordecai não deixava de amar, de se preocupar, de se mover em função do seu sentimento, do seu coração, daquilo que ele era. Todo dia Mordecai não deixou de amar um minuto sequer, um dia sequer. Mordecai não é daquele que fala assim: agora vai, filha, já criei, toma, segue teu caminho, vai ser rainha, vê se você consegue passar nesse vestibular de mulher. Quem sabe você consegue? Lembra de mim, hein? Mordecai não é desses que vão lá e falam assim: vai, pode ir. Mordecai está ali todos os dias. Mordecai e Esther, quem são esses, gente, dentro dessa história? São agentes, são cidadãos de um reino, o reino dos céus. Agora olha só, para estes, para aqueles que são do reino de Deus, do reino dos céus, sabe o que? Um favor incomparável. O mundo está aqui, aparentemente, continua o seu cenário, continua aí, né, o seu caminho, o mundo não muda, é isso mesmo, né, o mundo vai caminhando. Porém, aqueles que não são do mundo, mas estão no mundo, para estes, um incrível favor. O mundo será usado para abençoar, olha só, aqueles que não são do mundo. Isso é uma afirmação minha, mas quer ver onde que está? Vamos dar uma olhada. Verso 9, alguém lê para mim. Presta atenção, sabe o que acontece com aqueles que são do reino de Deus? O texto diz aqui: Esther foi levada, né? Esther foi levada lá junto com aquele monte de mulherada, aquela mulherada toda. Esther foi lá no meio daquela história toda. Então reparem só, diz a palavra aí: a moça, né, falando de Esther, verso 9, a moça, o que acontece aí com eles? A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele. Olha só, aos olhos deles, ela o quê? Eu gosto dessa expressão. Ela pareceu formosa. Bom, já que eles só olham para a beleza, já que eles só pensam na beleza, já que o padrão é beleza, se o que define é beleza, então ela que foi lá no meio delas lhe pareceu o quê? Lhe pareceu formosa. E aí olha só essa expressão: e alcançou favor perante eles. Parecendo-lhes formosa, alcançou favor perante eles. Pareceu formosa, agradou os olhos deles lá. Aí o que acontece? Alcançou favor. Muito importante aqui, essa palavra favor, do original, no hebraico, do original pode ser traduzida também por bondade. Pareceu-lhe formosa, alcançou favor, alcançou bondade. Esther alcançou favor. Aí olha só, e por isso, por ter alcançado favor, apressaram-lhe em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos. Diz aí o texto. Por ter ela alcançado favor,
apressaram em dar-lhes os ungüentos e os devidos alimentos, como também deram para ela 7 jovens escolhidas da casa do rei, e mais, a fez passar com suas jovens para os melhores aposentos das casas das mulheres. Olha só, Esther está ali no reino, mas ela não é do reino, e de repente ela alcança favor, e esse favor é tão grande que apressam em dar para ela os ungüentos, lá essas especiarias, né? A mirra, os perfumes, deram os alimentos para ela, os devidos alimentos para ela. Olha essa expressão. Lá naquele reino ela encontrou os devidos alimentos. Quem é desse reino encontra os devidos alimentos pelo favor. Há um favor no meio dessa história toda. E mais, conseguiu 7 jovens escolhidas da casa do rei e a fizeram passar com suas jovens para os melhores aposentos da casa do rei. E não para por aí. Você acha que para por aí? Verso 12 ao verso 15, alguém lê para mim. Tem mais. E chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratadas segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Até o 15. Então é que vinha a jovem ao rei, e ela se dava o que lhe desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava segundo a casa das mulheres, sob as vistas de Saasias, eunuco do rei, guarda dos concubinas. Não tornava mais o rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos a viam. Finalizados os dias do seu embelezamento, diz aí o texto, no verso 12, cada jovem vinha ao rei desta forma. Vinha a jovem ao rei, a ela se dava o que ela desejava. Então o que aconteceram? Reuniram todas as mulheres lá de todas as províncias. Aí elas passavam um tempo lá, fazendo o quê? Se embelezando, né? Ficavam lá se embelezando, 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 embelezando. Embelezando, embelezando. E sabe o que mais vai fazer? Embelezando, embelezando, embelezando. Aquela beleza toda, embelezamento total. Vai embeleza, 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 embeleza. Estava lá embelezando, embelezando. Aí o que acontecia? Acabava os dias do seu embelezamento. Diz aí o texto, né? Acabados, quando se cumpriam os dias do seu embelezamento, porque eram meses e meses e mais meses, com óleo, com muito embelezamento, né? Verso 13, vinha a jovem ao rei. Aí olha só, mas antes dela vir, diz aí o texto que a ela se dava o que ela desejasse para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. Então tá lá, ela está se embelezando, se embelezando, se embelezando, embelezando, e fica lá embelezando, embelezando. Quando ela era chamada para ir para o rei, o que acontecia? Viravam para elas e falavam assim: o que você quer? E ela levava o que ela queria daquelas casas, daquilo tudo que ela tinha lá, levava com ela, para ela, até a casa do rei. Diz o texto. É assim que o texto está falando, né? Vinha a jovem ao rei e a ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei.
A cada uma delas se dava o que desejasse. Assim iam e voltavam, né? Porque verso 14 diz: não tornavam mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Então ela ia lá, bela, muito bela, cheirosa, muito cheirosa, né? É muito cheiro, é cheiro demais. E é muito bela, muito formosa, muito cheirosa, ia lá para o rei. E ia com tudo que ela queria, com tudo que ela desejava, tudo que ela desejava. O mundo dava, oferecia, tá aí, para pegar o que você quiser. Ela ia. Aí ela voltava, ela tornava. Só que se ela só depois poderia voltar à casa do rei, salvo se o rei quisesse, se o rei desejasse e ela fosse chamada pelo seu nome. Então o que acontece? A maioria delas, a grande maioria, de todas aquelas mulheres, de todas aquelas províncias, embelezava, ia lá para o rei dava uma testadinha, descartava. É assim que funciona. Quantos estão entendendo? Se o rei quisesse e chamasse ela pelo nome, ela voltava. Mas a grande maioria era muita mulher, né? Você acha que o rei ia lembrar do nome de todo mundo? Não ia, né? Não dava. Aí o que acontece? Dá uma olhada aí, gente. Verso 15. Tudo isso é para você entender as diferenças, né? Você vê as diferenças. Esther, verso 15. Quando lhe chegou a vez de ir ao rei. Eu gosto dessa expressão. Chegou a minha vez, que hoje é meu dia. Esther, chegou a vez de Esther, gente. Tem hora que chega a vez, viu? Chegou a vez de Esther de ir ao rei. Aí o que acontece? Quando chegou a vez de Esther, o que aconteceu? Ela não pediu nada, mas todas podiam levar tudo o que queria. Ela não pediu nada. Não vai levar nada. Ela não quis nada. Ela estava lá, mas ela não era. Quantos estão entendendo? Estava lá, mas não era igual as que estavam lá. Gente, aí que tá. Estão vendo a diferença? Todas levaram tudo que queria. Ela nada quis. Além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Já dava algumas coisas para ela lá. Lembra o que foi dado para ela? O que foi dado para ela? Achou favor, lembra? Apressaram-se em dar os ungüentos, deram 7 moças escolhidas do rei, levaram elas para as melhores câmeras da casa. Além disso, ela não quis mais nada, ela não pediu mais nada. Podia pedir o que quisesse. Ela podia pedir, mas ela não pediu. Ela podia querer, mas ela não quis. Quando chegou a vez de Esther, muito linda essa expressão, Esther está lá com outras moças, mas não age como elas. Esther, a sua atitude é diferente. As moças cobiçavam o que elas podiam ganhar. Tudo que elas queriam mesmo era estar lá. Era a hora delas, era o sonho delas, era estar lá. Era unguento, mais unguento, mais unguento. Era unguento, mais unguento, mais unguento. Era tanto unguento. Vou falar isso porque quem sabe o Espírito Santo não fala isso para vocês também. Unguento, mais unguento, mais unguento. Era o que elas queriam. Unguento, tinha lá o coro das moças. Unguento, 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 dá unguento. Elas queriam, elas desejavam. Quantos estão entendendo? Mas Esther, diz o texto, sua atitude foi diferente. As moças cobiçavam o que elas poderiam ganhar. Tudo que elas queriam ganhar, elas estavam cobiçando. Esther não. A palavra diz que ela nada pediu. Gente, Jesus disse, Mateus capítulo 5, verso 3,
Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. De quem é o reino dos céus? De espírito. De quem é o reino dos céus? Dos humildes de espírito. Então, verso, olha só, 15. Esther foi lá, né? Chegou a vez dela. Nada pediu. Aí diz aí o finalzinho do versículo 15. Esther alcançou o que? De novo aparece a palavra o que? Favor de todos quantos havia. Novamente a palavra, a expressão o que? Favor. É de favor em favor, em favor. Mais favor lhe foi dado, foi favor atrás de favor, favor e mais favor, de favor em favor ela andava por este reino. Não são do mundo, mas estão no mundo, e aqueles que não são do mundo estão nesse mundo, de favor em favor. É favor e mais favor. O que podemos dizer desse favor, gente? Há um outro personagem oculto na história. Qual foi o primeiro personagem oculto da história? A gente viu lá no capítulo 1. Qual foi? Quem? Satanás, o inimigo. Nesse capítulo aparece um outro personagem oculto da história. Tem um outro personagem nessa história. Tem o cenário, lembra, gente? Tem o cenário e tem os personagens. Aqui a gente vê um outro personagem oculto. Assim como claramente vemos no capítulo 1 a ação do inimigo, agindo, operando por trás dos bastidores, assim também vemos aqui neste capítulo outro personagem oculto, agindo com favor e graça e bondade. Quem é esse personagem? Deus. Há alguém por trás dos bastidores dessa história que favorece Esther e a Mordecai. Tem alguém ali por trás favorecendo, de favor em favor. Vemos aqui sua ajuda, seu auxílio, agindo em mistérios, um favor sem igual. Esdras, o levita Esdras, o escriba Esdras, o sacerdote Esdras, contemporâneo a Esther, da mesma época, exatamente da mesma época, daquele mesmo cenário, naquele mesmo local, vivendo as mesmas coisas. Esdras percebe bem esta ação de Deus naqueles mesmos dias e diz, Esdras capítulo 9, verso 8 e 9 diz: agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para nos dar estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém, na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia. Agora presta atenção na expressão: e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para nos levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Esdras vê claramente a mão de Deus nessa história. Aquele favor que segue atrás de favor, é favor atrás de favor. Esdras definiu: estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante o rei da Pérsia. Para ele, para Esdras, esse favor é a graça. É a graça. Ele diz: nos manifestou a graça da parte do Senhor. Tem muita gente que entende, quase que nem entende a graça. Quando fala de graça, fala só na salvação. Ah, eu não vou para o inferno. A graça é aquele negócio que faz com que a pessoa... Também é, né? Claro, pela graça sois salvos mediante a fé. É graça, mas não se resume nisso. A graça é um favor que nos acompanha
neste mundo, não sendo deste mundo. É favor atrás de favor, é Deus usando estes personagens desse mundo, usando as circunstâncias desse mundo, usando tudo que esse mundo faz para abençoar, para favorecer aqueles que não são deste mundo. A graça de Deus é enorme, é superabundante sobre os filhos do reino de Deus. O apóstolo João disse, João capítulo 1, verso 16: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Paulo disse, em 2 Coríntios capítulo 9, verso 14: enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. A graça sobre graça, a superabundante graça para aqueles que fazem parte do reino dos céus. Há um favor, e mais favor, e outro favor, e mais favor, e favor, e favor. É Deus que favorece, é a sua graça, como disse Esdras, que se manifestou. Quantos estão entendendo? Ser parte desse reino, dou uma dica para vocês: é muito melhor. É muito melhor. É favor atrás de favor, é misericórdia que se renova a cada dia, a cada manhã. Tem muito cristão que ainda nunca entendeu isso, nunca visualizou isso. Tem alguém que lhes favorece. Jesus disse: eles estão no mundo, mas não são do mundo. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles estão no mundo, não é para tirar do mundo, mas que é para guardar. Vai estar sempre alguém lá guardando. Vai ter alguém sempre lá favorecendo, abençoando, transmitindo a sua glória, transmitindo a sua graça, transmitindo a sua misericórdia, o seu perdão, a sua cura, o seu amor, a sua transformação, a sua santidade. Certa vez o salmista, ao contemplar a santidade, diz: a beleza da sua santidade. É muito diferente quando você olha pelos olhos da graça. Ele olhou como vendo beleza, ele olhou vendo beleza. Para ele a beleza era a santidade. Aos olhos da graça você contempla diferente, você vê diferente, você vive diferente. É outro reino. É outro reino. É outro reino. São dois reinos muito diferentes. São dois reinos, dois reis, diga-se de passagem. Sobre qual domínio você está, aí a resposta é você que dá. Para finalizar, gente, vamos lá, para acabar. Esther capítulo 2, verso 18 a 23, eu vou ler. Então o rei deu um banquete, um grande banquete a todos os seus príncipes, aos seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. A generosidade aí de novo, lembra? Sábado passado, da generosidade? Olha a generosidade do rei aí. Olha a generosidade. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda sua linhagem, seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandato de Mordecai. Ela cumpria o mandato de quem? Era Mordecai. Como quando a criava. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, 2 guardas, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther. E Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai:
Investigou-se o caso e era fato. E ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas, perante o rei. Para finalizar, nesses últimos versículos aqui do capítulo 2, temos a falsa impressão de que aparentemente não houve uma mudança muito grande. Nada mudou, né? A gente vê aí, ó, o rei novamente com seus banquetes. Está lá o rei de novo, o cenário é o mesmo. Está lá o rei de novo, e banquete, mais banquete, é festa e mais festa. O mundo só está atrás de festa, é diversão, é comer, beber, mulher. Não, parece que não mudou muita coisa, né? Está lá ele de novo, banquete, seus prazeres, seus desejos, o mundo, né? Vemos o rei novamente demonstrando aquela velha generosidade. Aquela velha generosidade real. Lembram dela? Querendo satisfazer os desejos de todos. É desejo, tem que desejo das moças, é os desejos daqueles que estão nas festas, tem que satisfazer, faz a vontade de cada um. Mas que resulta em quê, gente? Verso 21, veja só o resultado. Parece que não mudou muito, né, gente? Olha a verdadeira face daquele reino, olha lá. É festa, mas de repente aparece a cara verdadeira do negócio. Olha aí, verso 21 diz o texto: alguns daqueles que se saciavam com a generosidade do rei. Estava lá o rei, generoso. Aí de repente no verso 21, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Olha lá, é generosidade, se responde com trama, com golpe, com maldade. O mundo responde sempre com uma mente maligna e perversa. Não tem jeito. Quem está nesse mundo, quem faz parte desse reino aí, pensa assim, age assim. Aparentemente nada mudou. Está aí, o cenário é o mesmo. É ou não é? Aparentemente nada mudou. O que mudou? O que mudou, gente? O que mudou? Agora vemos novos personagens nessa história. Nessa história há novos personagens. Agentes e cidadãos de um outro reino. Vemos Esther, agora rainha, mas que ainda permanece em obediência a seus princípios e valores. Repare só que novamente se repete no verso 20 aquilo que estava no verso 10, que Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e seu povo como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpriu o mandato de Mordecai como quando a criava. Por que o texto repete novamente a mesma coisa? Para dizer que Esther antes de rainha era uma. Esther depois de rainha continuou sendo a mesma. Tem gente que vira rei, vira rainha, aí você descobre o que é. Aí você vai ver quem que é. Mas Esther virou rainha e continuou sendo Esther. Continuou sendo a mesma Esther. Esther é rainha, mas promove o reino dos céus. Esther é rainha, mas está em obediência, em humildade, em submissão e não abandona os seus compromissos, seja com Deus ou com o seu povo. Tem gente que abandona muito rapidamente, consegue encontrar razão, objetivo e desculpa para abandonar toda e qualquer situação. Como Tiago disse, lembra nos estudos de Tiago? Inconstantes em todos os seus caminhos. Ora tá, ora não tá, ora faz, ora não faz, ora vai, ora não vai, ora ama, ora não ama, ora tá, não quer, ora ama dela, ora não quer, ora é inconstante, é assim, ó. Tiago fala: não suponha estes que alcançará alguma coisa do Senhor. Não suponha que vai alcançar alguma coisa. Esther está ali, permanece a mesma, agora é rainha, cheia de recursos, de poder, de bens, de riquezas, mas se submete a Mordecai. Talvez alguns falassem assim: agora esse primo vai ver, tá achando que é meu pai? Agora eu sou rainha.
Agora eu sou rainha. Mas não. Ela submete. Rainha que submete a um escravo. Como é diferente a disposição, os sentimentos daqueles que não são do mundo, mas são do reino dos céus. Sobre isso, há muitos cristãos que não entenderam ainda. Estão muito enganados. Não entendem o que é fazer parte desse reino, o que é ser desse reino. Para eles não há compromisso, para eles não há obediência, para eles é esse oba-oba aí de vem, vai receber bebê. Para eles é essa fantasia, essa ilusão, essa máscara, essa coisa que não tem nada a ver com o reino dos céus. Não tem nada a ver com o reino dos céus. Vemos em Esther, como vemos em Mordecai, agentes cidadãos do reino dos céus, do reino de Deus. Esther, mesmo com muito dinheiro e poder, não deixa de ser Esther. Outros bons exemplos, aí para você estudar depois se você quiser, igualzinhos, semelhantes a Esther, Boaz e Daniel. Boaz, vocês sabem quem que é Boaz? Boaz é aquele do livro de Ruth, aquele do campo, que quando Ruth vai para Belém, chega lá no campo, começa a colher. Boaz é o dono daquela terra, aí vê Ruth, e ele é rico, ele é cheio de bens, mas ele é agente do reino dos céus. Quando vê ela, fala, não dá isso para ela, faz mais isso, é favor atrás de favor. Ele favorece, diz o texto, ele a favorece. Daniel, gente, é semelhante também, e também é contemporâneo a Esther. Daniel, gente, também era um membro do reino dos céus. Daniel estava lá na Babilônia, foi lá para os palácios, mas resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel foi para o palácio, foi bem-aventurado no palácio, foi favorecido no palácio, mas continuou Daniel. Continuou sendo Daniel. Exemplos semelhantes a Esther. Exemplos contrários a Esther. Saul. Conhece Saul, a história de Saul? Virou rei, abandonou Deus, abandonou o povo, abandonou o filho, abandonou Davi, matou todo mundo, queria matar todo mundo, perdeu a cabeça, morreu, perdeu tudo. Outro, Herodes, rei Herodes, lá do tempo de Jesus. Falaram que ia nascer o rei dos reis, aí ele quis matar todo mundo, começou a matar todo mundo, matar criança, matar todo mundo. Outro, Judas, andou com Jesus, mas bastou ver uma bolsinha de moeda, bastou ver uma bolsinha cheia de moeda, para o reino dos céus se dissipar como as trevas. Já era. E vemos Mordecai, né, gente? A gente viu Esther e vemos Mordecai naqueles dias sentado à porta do rei, dos eunucos do rei. O que está dizendo aí, gente? Ele é sentado ali, por quê? Ele acompanhava Esther, ele cuidava de Esther, ele continuava sendo Mordecai. O texto, ele reforça a mesma ideia para mostrar para vocês, ele continuou sendo o mesmo, como Esther continuou sendo o mesmo. E vemos Deus, o outro personagem que aparece nessa história. Vemos Deus ali e seu imenso favor. Vemos o mundo correndo, né, o seu percurso, o mundo andando do jeito que o mundo anda, e ali aqueles, né, eunucos tramando, fazendo aquela coisa toda, aquele mundo, aquela coisa toda, e a gente vê Deus favorecendo os seus. Deus favorecendo cada vez mais os seus, e favorecendo, e favorecendo, e favorecendo. No verso 22 e 23, para a gente terminar, diz assim: veio isso ao conhecimento de Mordecai, que revelou a rainha Esther. Veio isso ao conhecimento de Mordecai. O que veio ao conhecimento? Tinha lá os eunucos tramando lá, querendo arrancar, matar o rei, fazer mais não sei o que. Diz o texto aí, veio isso ao conhecimento de Mordecai. Eu gosto dessa expressão. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que revelou a rainha. E Esther disse ao rei, em nome de Mordecai, investigou-se o caso e era fato. Ambos foram pendurados na forca
E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Veio isso ao conhecimento de Mordecai. Isso veio ao conhecimento. Para mim, com a graça de Deus, uma luz brilha sempre em meio à escuridão. Para mim, a graça de Deus é o Senhor nos iluminando, Deus, o Senhor cuidando dos passos, é o Senhor nos dando oportunidades, é o Senhor manifestando o seu favor e graça sobre graça. Os eunucos, diz o texto aí, ambos foram enforcados. E aí, olha só, nessa oportunidade, nesse conhecimento, diz aí o texto, isto foi escrito no livro das crônicas. Uma oportunidade Deus dá, uma oportunidade que Deus escreve, isso foi escrito, jamais será esquecida. Agora, isso nós veremos num outro momento. O que significa isso? Veremos num outro momento. A seguir, cenas dos próximos capítulos. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, te agradecer pela majestade da tua palavra. Senhor, obrigado, Pai, porque tu és excelso, tu és maravilhoso, tu és bendito, tu és libertador, tu és tremendo, tu és Deus de amor, Deus de paz, Deus do poder, Deus de glória. Teu reino é bendito, Senhor, tu és bendito, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado, Pai, porque a tua palavra ela é poderosa, ela é capaz de transformar os nossos passos, de transformar a nossa mente, de renovar o nosso viver, de nos restaurar, de nos trazer vida. Obrigado pela tua graça, por esse favor imenso, superabundante sobre as nossas vidas, ó Pai. Te louvo, te agradeço pela vida de cada um aqui, que essa palavra encontre um lugar especial. Senhor, que estas pessoas, que estes irmãos sejam como aqueles da tua parábola, Senhor. Sejam capazes de oferecer a sua vida, tudo que são, por este tesouro escondido, por esta boa pérola que é o teu reino dos céus. Louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Se você sentir no coração liberdade, pode orar.